Graça e paz, gente. Feliz Páscoa a todos, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem e estou aqui com um desejo ardente no coração de compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês, tá bom? E vamos prestar atenção, tá? Gostaria de falar dois textos sobre a morte de Jesus e a crucificação, tá bom? Mateus 27, a partir do versículo 45, que diz: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um carniço, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: vamos deixar ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu toda a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Tá? E no capítulo 28, tá? Eu gostaria de ler a partir do 1, no findar do sábado, já tratando já da ressurreição de Jesus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Certo, amados? E o que é que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Nessa noite, tá? Que este é um momento de reflexão, tá? Esse é um momento de grande reflexão. Meu objetivo aqui jamais seria ofender alguém, tá? Mas simplesmente trazer as pessoas à tona de uma realidade ao qual vivemos e na qual recebemos como herança para compartilhar com os nossos irmãos, certo? A gente primeiro, no período de Páscoa, tá? A gente reflete bastante sobre todo o processo que Jesus passou, todo o sofrimento, tudo que Ele passou, para que eu e você pudéssemos ter vida, sabe? Tudo o que Ele passou teve uma única finalidade, que foi que para eu e você pudéssemos ter vida, certo? E muitas vezes a gente fala que Jesus foi morto, sabe? Que Jesus foi assassinado. Não. Jesus, Ele se entregou. Certo, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Não foram os pregos. Não foram os guardas. Ninguém tinha poder. Mas foi Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou para que através dele, pelo sangue dele, pudéssemos encontrar vida. E pelo sangue de cordeiros hoje podemos desfrutar de uma vida com Jesus, uma vida com Deus. Certo? Eu gostaria de refletir sobre alguns pontos desse texto, chamar a atenção de vocês também para uma reflexão, para que a gente entender que esse texto ele não se conta de uma historinha de Papai Noel, não se trata de uma historinha como essa. É um texto poderoso, é um texto real, sabe? É um texto que mudou o curso da humanidade. É o texto que nos trouxe a aliança com Deus, certo? E nós precisamos honrar esse sacrifício. Estamos em um período muito conturbado, que a nossa geração, muitos não tinham passado um período tão turbulento dessa forma. Em conversa com amigos, eu tenho dito sempre que eu creio que Deus está agindo. Sabe? Eu tenho aprendido muito nesse momento e tenho compartilhado também com amigos
Eu me encontro hoje numa situação que eu não tenho como mais dar desculpa para Deus, sabe? Sabe aquela desculpa? Hoje eu estou cansado do dia do trabalho. Sabe aquela desculpa do trânsito que demorou muito? Sabe aquela desculpa que não leu a Bíblia porque dormiu em cima da cama? Hoje eu não tenho mais como dar. Mas muitos, mesmo assim, ainda têm trabalhado contra isso, porque eles não têm interesse de ver um encontro seu com a Bíblia. O sistema não tem interesse, sabe? E mesmo hoje em casa, a gente vê pessoas buscando outros tipos de entretenimento que não seja a palavra de Deus, certo? Eu acho até engraçado, não criticando, mas eu vejo, cara, hoje em dia a gente tá em casa sem ter o que fazer para muitos, mas surge live, tá, se arrume. Aí eu vejo muita gente assim, pelo menos se arruma, caramba, parece que vai pra uma balada, tudo isso, aquilo, porque um famoso pede, né, que tá na era das lives agora, né, e um famoso pede, se arruma, tá, e parece que vai pôr festa, negócio bem diferente, sabe, e muitas vezes o intuito disso é simplesmente tirar o tempo que você tem para ter um relacionamento com Deus, sabe? Embora a gente fale, já falei aqui outrora que ou a gente tem tempo pra gente, ou a gente tem tempo pra Deus, ou eu vivo pra mim, ou eu vivo pra Deus, pros dois não dá, certo? E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? O seguinte texto, o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Trevas sobre a terra. O 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu. Fenderam-se as rochas. O 54. O centurião e os com que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Na ressurreição, no versículo 2, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e sua veste, alma com a neve. Cara, isso não é história de Papai Noel, isso é história real, tá? Isso é uma história real. E que Deus tem blindado até hoje essa mensagem. Ninguém tem alterado uma vírgula para que esse conteúdo chegue de forma íntegra a mim e a você. E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, sobre as 3 horas das trevas, certo? Que nas 3 primeiras horas da crucificação, todos podiam ver a face de Jesus, todos poderiam observar o sofrimento de Jesus. Já nas 3 últimas horas de agonia do Salvador, o Pai ocultou dos olhos do povo com as trevas em toda a terra da Judéia. Tudo escureceu. A gente vê o poder de Deus agindo divinamente, né? Em seguida, como eu li, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Nenhum único terremoto foi como esse que aconteceu no dia da morte de Cristo. Pois este teve pelo menos 2 ou 3 acontecimentos que o diferenciou dos outros. Aconteceu exatamente quando Jesus expirou, quando Jesus clamou. Perto da hora nona, ainda em trevas, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Neste momento recaia sobre ele os pecados de toda a humanidade. Jesus exclamou pela segunda vez em alta voz e expirou. O fato não aconteceu por causa do movimento das placas tectônicas, como é de costume acontecer, já que no mundo temos diversos terremotos diariamente. As placas tectônicas não foram por isso, dentro da Terra de forma aleatória. O caso simplesmente aconteceu porque Jesus bradou.
ao consumar a obra da redenção da raça humana. Outros fatos marcantes foram os sepulcros que se abriram, os corpos dos santos foram ressuscitados e depois da ressurreição de Cristo apareceram para muitos. Outro fato marcante neste momento. Sabe? E o que eu gostaria também de compartilhar com você é que o véu do templo se rasgou. De alto a baixo, sabe? Isso tem sido momentos de grande aprendizado para mim. E eu fico com o coração ardente também para passar para você. Entenda isso, o véu do santuário se rasgou. Ele se rasgou em duas partes. E como era, Gema, essa característica desse véu? O véu era de 18 metros de altura por 9 de largura. Na sua feitura era de um tecido espesso que variava entre 6 a 10 centímetros, conforme dizem estudiosos. Era mais ou menos a espessura de uma mão de um homem. E era necessário muito esforço para rasgá-lo, sabe? Para rasgar um véu desse era necessário muito esforço. E o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. As coisas se complicariam ainda mais. Esse véu, para vocês entenderem, esse véu era uma espécie de cortina que no tabernáculo, no templo, fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo mesmo, que santo dos santos, conforme diz Êxodo 26:33. Sabe? Entenda isso. Naquele momento, o véu do templo, ele se rasgou, cara. E qual o simbolismo, Gemerson, que traz esse véu? Você sabe qual é esse simbolismo que traz esse véu? O véu representava a impossibilidade do homem de apresentar-se a si mesmo diante de Deus. Eu vou ler de novo, olha. O véu representava a impossibilidade do homem de apresentar-se a si mesmo diante de Deus. O véu rasgado, ele aponta para a nova dispensação, na qual o caminho foi aberto para os verdadeiros adoradores, sabe? O véu se rasgou, cara, não tem empecilho, o véu se rasgou. O véu se rasgou e hoje podemos entrar livremente na presença de Deus. Hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Sabe, tudo isso foi graças ao sangue de Jesus, sabe? Foi graças ao sangue de Jesus. Em Cristo, isto é, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, ou seja, pela sua própria carne temos acesso a Deus, sabe? Temos acesso a Deus, cara. Pelo sangue de Jesus, hoje já temos caminho livre para Deus. Não temos empecilhos, não temos desculpa para dar a Deus. Hoje temos acesso livre a Deus. Por isso, cara, seja grato. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você tem acesso direto a Deus, sabe? Que eu ouvi Deus falar, cara, pega a tua Bíblia. Obrigado, meu Deus. Reflita sobre essa mensagem. Reflita sobre essa mensagem, se tudo aquilo que Jesus passou, todo aquele escárnio, todo aquele sofrimento. E nessa reflexão que você fizer para você mesmo, você se pergunte: Jesus, será que tudo isso foi em vão? Eu não faço a mínima ideia como está o teu coração nesse momento. Mas pergunte para você mesmo: Jesus, será que tudo isso foi em vão? Eu creio que não. Jesus exclamou. Jesus clamou e o véu se rasgou no meio. Sabe, o poder de Deus rasgou o véu no meio. Sabe? O anjo desceu como um raio, cara. Sabe? Moveu a rocha. E ele não estava mais lá porque o anjo o tirou.
Então creia nessa mensagem, o véu do tempo se rasgou, hoje você tem acesso direto ao Pai, direto ao Pai. É você e Deus e mais ninguém. Sabe como diz a canção? Cara, que Deus assim te abençoe, cara, e te guarde, tá? Mas reflita sobre essa mensagem, não foi em vão. Não foi em vão, tá? Fale para você mesmo, Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pelo teu sacrifício. E te prometo que não foi em vão. Que Deus assim abençoe todos vocês e lhes conceda uma ótima semana, meus amados.